Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, eu estou muito feliz hoje com esse convite que eu recebi da assistente social Elizabeth, da APAE de Japeri, né? Ela me enviou tem uns 20 a 30 dias esse convite, falou do trabalho que é realizado na APAE de Japeri, e eu fiquei muito entusiasmada de estar participando dessa semana de conferência, né, que vocês estão tendo aí. E eu sou a convidada de hoje, né, da sexta-feira, não pude estar presente devido à pandemia, né, devido aos critérios, à prevenção mesmo desse momento, mas estou aqui online com vocês para poder a gente estar falando um pouquinho de previdência, né? Eu sou a Gláucia, eu sou assistente social, me formei em 2005 pela Universidade Castelo Branco, sou pós-graduada pela FAVEN em Serviço Social e Previdência e pós-graduando em Direito Previdenciário, e trabalho já há 5 anos na empresa Chestnut Global Partners, no caso presencial na L'Oréal, né, com os colaboradores da L'Oréal, Paris. E estou hoje aqui para poder a gente falar um pouco de previdência, fazer essa troca, de conhecer vocês, né? E aí eu já estou nesse primeiro slide aí que vocês estão vendo, né? Já o primeiro, né? Que é a política, que é a Seguridade Social, né? Então, a Seguridade Social, ela veio com a Constituição de 1988, né? É um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, né? Relativos às três políticas essenciais, que é a saúde, a previdência e a assistência social, né? E aí, como é que ela surgiu? Ela surgiu de lá de muitos anos, desde 1800 já vinham com algumas surgimento de ações sociais, teve a Santa Casa de Misericórdia, depois a Mão Geral, e 1923 foi o marco, né, da Previdência, que foi a Lei Eloy Chaves, que é o CAPS, em 1923, que foi a Caixa de Aposentadoria e Pensões, né? Foi, no caso, um grupo de uma empresa, né? Primeiramente foi os ferroviários, né? E ali daquele grupo, desculpa, daquele grupo surgiu a primeira iniciativa da Previdência Social, né? E aí, como falei para vocês, os três pilares, né, essenciais, que é a previdência, a saúde e a assistência social. A previdência social é um caráter contributivo, tá? É para quem contribui com a previdência, né? Quem paga aquela mensalidade ali que contribui mensalmente para a previdência. A saúde é universal, né? Depois da Constituição de 88, é universal, é para todos, né? O SUS, né? O Sistema Único de Saúde, para todos. E a assistência social é de quem dela necessitar, né? Dos de mais necessidade, as pessoas com mais vulnerabilidade social naquele momento, que tenha esse recurso para poder estar acionando. E aí, como eu falei do marco, né, da história de 1923, o início das CAPs, que é a Caixa de Aposentadorias e Pensões, e aí teve os principais benefícios criados lá, que foi a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria ordinária de tempo de contribuição, a assistência médica e a pensão por morte. Foi né, a reivindicação lá dos movimentos e tudo, teve esses primeiros benefícios aí, né? E na Constituição de 1934, o financiamento dessa previdência foi um custeio tríplice. Quer dizer isso? O governo começou a estar junto da gestão dessa previdência, junto com as empresas e os empregadores, e os empregados, desculpa. Né? E aí foi quando isso? E em 1933, já na era do Getúlio Vargas, na presidência do Getúlio, né, foi abolido a CAPES e iniciou a IAPS. IAPES, que era o Instituto de Aposentadorias e Pensões, né, que expandiu por categoria. Por exemplo, lá na CAPES era a categoria ferroviário, e depois expandiu para os marítimos, foi expandido para outras categorias. Então, tinham várias previdências para cada categoria, para cada grupo, entendeu? Diversos grupos, diversas categorias naquela época. Em 1937, primeira vez que aparece a expressão seguro social, tá? Então, em decorrência de acidente de trabalho,
né, da proteção social do seguro de vida, invalidez e velhice. Né? Estou fazendo um balanço, um histórico aí, passando pela história. Em 1946, com a Constituição, veio a palavra seguro social, né? Aparece o termo previdência social, porque antes a palavra era seguro social e foi substituída aí, né? Esse termo previdência social. Em 1960 foi criada a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência. O que seria isso? Lembra que eu falei com vocês que tinham várias categorias, quando, em 1933, que eram os IAPs, então, categoria de ferroviário, categoria dos marítimos e outras categorias, cada uma tinha o seu sistema de previdência. E aí, com a Lopes, veio universalizar, juntar toda essa previdência em uma só. Entendeu? Então, do IAPS veio garantir os direitos em igualdade para os trabalhadores urbanos, né? Naquele momento, ainda não para os rurais e os domésticos, mas para os urbanos, unificou, no caso, tendo uma lei única, universal. Porque imagine, naquela época, tendo várias categorias, vários tipos de benefícios diferentes, então, assim, não tinha como se organizar. Então, um sistema único, que foi a LOPS, foi um grande ganho, apesar de ainda não ter incluso, né, no caso, os trabalhadores rurais e os domésticos. Essa lei oferecia benefícios como auxílio natalidade, auxílio funeral e o auxílio reclusão, tá? Em 1988, como eu falei, inaugurou o sistema da Seguridade Social, né? E aí, com as políticas de assistência social, previdência social e saúde, né? Em 1990, antes, né, tinha LBA, INAMPS, SEMI, FUNABEM, acho que vocês já ouviram falar, ou então os pais de vocês, ou avós, e aí foi unificado esses institutos, e foi comercializado, que foi uma fusão do INPS, o INPS ficou, mas o IAPAS, que era parte do custeio, se unificou, foi a fusão que foi criada o INSS. Tá? Então, a lei aí, né, 8029/1980, a criação do INSS, que é a fusão do INPS, lembra aquele carnezinho, cor de abóbora e tal, que é do INPS, a pessoa ia com aquele carnê de cor de abóbora para poder ir lá no PAN, ir no hospital para poder ser atendido, porque tinha que ter contribuição para poder ser atendido no hospital. Então, em 1988, isso foi abolido. A saúde era universal, não precisava comprovar que pagava carnê do INSS, carnê de previdência. Então, veio esses ganhos aí para sociais, né, para todos nós. E tem a lei de 8.212, do custeio, outras leis dos benefícios, que é 8.213, e outras leis ali da Receita. E vamos falar da Previdência, né? Que é um seguro social, né? É como se você, para dar um exemplo mais completo para vocês, é como vocês estivessem pagando um seguro, por exemplo, de carro. Pagando um seguro de carro. Você não precisa contribuir com aquele seguro para, se caso o carro bater, você ter aquele direito de estar trocando o carro, de ter aquele valor para você comprar outro carro. Então, é a mesma coisa. Não é primeiro bater o carro, que a gente fala, para depois começar a contribuir para poder ter aquele valor do carro de volta. Então, a Previdência é mais ou menos a mesma coisa, essa analogia. Né? Você precisa contribuir para ter direito à proteção social, tá? Por diversos fatores de risco, né? Que a gente, ao longo do exercício, da capacidade de exercício do trabalho, como a doença, invalidez, a idade avançada, desemprego, maternidade, reclusão e os benefícios de aposentadoria. E aí, são vários regimes, pessoal. Espécies de regimes. Tem um regime que é o do INSS, que no caso eu entendo mais e trabalho mais, que é o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é para os trabalhadores da CLT, os autônomos. A quem deseja contribuir sem ter remuneração é o RGPS. Já tem um outro sistema que é chamado RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Esse já é próprio para os servidores públicos estatutários, tá? Então, um regime à parte para os servidores públicos. E esse a gente não trata, né? A gente não trata mais. A gente vai falar mais para vocês do RGPS, que é o regime dos trabalhadores, CLT, autônomo, etc, tá bom? E aí, ali eu só coloquei para complementar que dentro do regime da Previdência Social, a gente tem um regime complementar, por exemplo, se você trabalhar numa empresa privada
e aí essa empresa privada tem um regime complementar, por exemplo, contribui para o INSS, mas além disso tem um regime da própria empresa complementar para aumentar essa renda. Então tem a parte do regime complementar, só para vocês saberem que tem essa parte também, tá? E tem os bancos, né, que tá ali, os bancos também fornecem previdência social complementar também. Várias instituições financeiras aí, seguradoras, hoje tem essa demanda aí de contribuições de social complementar. Então, quais são os principais objetivos da Previdência Social, né? Do regime geral de Previdência Social? É a universalidade na participação dos planos previdenciários, mediante a contribuição, como eu falei, precisa contribuir para ter o direito, né, a proteção social. Valor da renda mensal dos benefícios, né? E não pode nenhum benefício ser inferior a um salário mínimo, né? Tem que seguir isso. Depois só tem uma exceçãozinha que eu vou falar mais na frente, tá bom? Cálculo dos benefícios considerando o salário de contribuição, corrigido monetariamente, tem que ser sempre estar corrigindo, por exemplo, a pessoa aposentada, aposentou hoje, então, ano que vem, ela tem que ter um reajuste daquele valor, até por causa da inflação, né? Então, tem que ter um ajuste anual ali, tudo direitinho. Como está ali no próximo item, da preservação do valor real dos benefícios, a previdência complementar facultativa, do custeio de contribuição adicional também. Então, pessoal, quem são os segurados obrigatórios? Os segurados obrigatórios são esses aí, que estão elencados aí para vocês. É o trabalhador avulso, o segurado empregado, contribuinte individual, o segurado especial, o empregado doméstico. E eu vou falar um pouquinho de cada um. Né? Então, tá ali repetindo os segurados obrigatórios e tem os não obrigatórios, que são os facultativos e dependentes, que eu vou também explicar o que seria também o segurado facultativo, vou entrar lá e vou entrar em cada item desse um pouquinho com exemplos para ficar bem mais ilustrativo para vocês. Então, tá aí o segurado, vamos começar com o segurado empregado, né? O segurado empregado é a pessoa que presta serviço a uma pessoa física ou jurídica de forma não eventual, com subordinação e remuneração. Não quer dizer isso. Ela trabalha contínua, de forma contínua, né? Não é uma coisa eventual. Ah, trabalho hoje, trabalho daqui só uma semana. Não é dessa forma. Tanto que diarista não entra como segurado empregado. Por quê? A diarista ela trabalha numa casa um dia, na outra casa no outro dia. Então, eu vou explicar isso mais para frente. Então, são trabalhadores que realizam a tarefa de habitualidade, né? Pessoalidade, onerosidade, subordinação. Sempre tem aquela parte hierárquica, né? O meu gestor, o meu chefe. Ou então, na parte do empregado, é sempre assim. Você trabalha para uma empresa, uma parte física ou jurídica, presta serviço, então você está sempre subordinado a uma pessoa, entendeu? Acima. Então, quais são os exemplos aí, né? Como eu falei lá, natureza urbana ou rural, a empresa, caráter não eventual. A empresa, também, trabalho temporário, tá? O trabalho temporário também, que não pode ser superior a 180 dias, ele pode até ser 90 dias e prorrogado para mais 90, entendeu? Mas superior a 180 dias não pode, que é o trabalho temporário. Ele também é um segurado empregado, tá? Só para vocês saberem. E aí vamos a alguns exemplos de segurado empregado. O servidor da União, Estado, Distrito Federal e município, que tenha exclusivamente cargo de incomissão, entendeu? Não é um servidor público, pessoal, não confunda. Servidor público é o regime próprio. Então, esse cargo comissionado é a pessoa que trabalha lá com livre nomeação e exoneração é considerado segurado empregado, tá? Outro exemplo muito legal do segurado empregado é o aprendiz, que antigamente a gente falava jovem aprendiz, é um segurado empregado. Já com a idade de 14 anos, ele já pode iniciar essa atividade como aprendiz, né, fazendo funções de aprendizagem pela instituição sem fins lucrativos, e ele é um segurado empregado, tá? Importante saber isso aí. Tem carteira assinada, pessoal, tudo direitinho, contribuição pelo INSS, previdenciária, é um segurado empregado. Agora a gente vai falar um pouquinho do empregado doméstico.
Aí tá só um exemplo, mas tem vários exemplos de empregado doméstico que eu vou passar aqui agora. Então, é a pessoa que exerce de forma contínua. Lembra que eu falei da diarista? A diarista não é um empregado doméstico porque ela está numa casa um dia, outro dia ela está em outra casa. Não, empregado doméstico é aquela de forma contínua, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, então, de forma subordinada. Pessoal e onerosa é uma pessoa, uma família, pode no âmbito residencial, com atividades sem fins lucrativos ali, ó, por mais de 2 dias por semana. Então, prestar bem atenção, 3 dias na semana já é considerado segurado empregado doméstico e não diarista. Entendeu? E é muito importante dizer, esse sem fins lucrativos quer dizer o quê? Exemplo, você está trabalhando na residência e a sua empregadora pediu para você fazer brownie. Ela está fazendo brownie para vender e pediu para você ajudar a fazer brownie. Aí, nesse caso, já perde o sentido já da caracterização do empregado doméstico. Se ela ajudar aquela ali, já é um segurado contribuinte individual, então já perde esse vínculo de empregado doméstico. Então, ela não pode, no caso, não é o certo, né? Não é o certo o empregador pedir para ela fazer outras atividades que não seja daquela que ela tenha no âmbito residencial, tá? Exemplos de empregado doméstico: cozinheira, motorista, babá, mordomo, governanta, copeira, arrumador, caseiro, cuidador, jardineiro, e tem muitos aí. Tem mais exemplos. Eu coloquei os principais exemplos aqui de empregado doméstico. Temos o trabalhador avulso. Aí você fala assim: o que é isso, trabalhador avulso? Ele trabalha de forma avulsa? Então, eu vou explicar quem é ele. Geralmente, pessoal, é o portuário, tá? É aquele que é sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbano-rural, sem vínculo empregatício, e a intermediação dele obrigatória, ele pode trabalhar para diversas empresas, é o sindicato da categoria portuária, da atividade portuária, ou o órgão gestor de mão de obra, que é OGMO. Então, observação, pessoal: o trabalhador avulso é o portuário. O exemplo maior aí que nós temos é o portuário, e a intermediação desse trabalho é pelo sindicato ou o OGMO, que é um órgão, tá? E ele não precisa nem sindicalizar, nem é obrigado a sindicalizar, mas a intermediação desse contrato de trabalho é por esse órgão ou sindicato. E aí eu coloquei o exemplo: ó, trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência, conserto de carga e vigilância, embarcação e bloco, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de segurado especial. Por que ele é especial? Esse nome é um segurado do campo, é o segurado rural, tá, pessoal? Esse segurado rural, tá vendo? É um trabalhador rural que exerce atividade de forma individual ou em regime de economia familiar. Ele trabalha com a família, garantindo um sustento próprio de sua família, né? Então, a gente tem os principais exemplos aí de segurado especial: é o produtor rural, proprietário de terreno usufrutuário, assentado, possuidor, parceiro, ó, meeiro, ortogado, arrendatário. Então, ele não pode ter ele tem que ter até 4 módulos fiscais de área de cultivo. O que seria isso? Ele está lá naquele terra lá, plantando, né, por exemplo, alface, alguma coisa assim, e ele tem que ter 4 módulos fiscais. No caso, é uma medição. Ele tem que ter aquele cultivo, é uma medição de módulos da região onde ele está, e aí não pode passar de 4 módulos fiscais. Por quê? Porque se passar de mais de 4 módulos fiscais de área de cultivo, da medição, já não descaracteriza segurado especial e ele é um contribuinte individual, que eu vou falar mais à frente. Os indígenas também registrados na FUNAI, extrativistas vegetais e seringueiros, também é considerado segurado especial, e também o pessoal de pesca, o pescador artesanal com embarcação de pequeno porte, também é segurado especial, pessoal. Contribuinte individual, aquele que eu falei agora há pouco, daquele exemplo ali quem ultrapassar 4 módulos fiscais, né? Então, geralmente, é quem trabalha por conta própria, vocês devem conhecer bastante, não tem subordinação, trabalha para uma ou mais pessoas mediante pagamento. Então, assim, ali já fala ali o primeiro exemplo que eu falo da atividade agropecuária que eu falei agora: quem exerce com uma área de medição de mais de 4 módulos fiscais. Aí esse
é o contribuinte individual. O garimpeiro é considerado contribuinte individual. Os padres, pastores, líderes espirituais, bandistas, brasileiro civil que trabalha no exterior para um organismo que o Brasil é membro, salvo se lá fora, na Europa ou nos Estados Unidos, eu não sei onde ele vai, ele não for coberto por regime próprio da Previdência de lá. Então, ele é considerado contribuinte individual. O diretor de empresa que não é empregado, né, que não é assegurado empregado, o síndico remunerado é contribuinte individual, o sócio-gerente cotista de empresa, prestador de serviços, aí tem aí, ó, como emprego, quem presta serviço como advogado, marceneiro, vendedor, contador, dentista, taxista, pintor, médico, feirante. Então, quem não tem relação de trabalho, por exemplo, que tem advogado que trabalha numa empresa e é segurado empregado, mas aquele que trabalha por conta própria, que presta serviço, que às vezes tem um escritório, que vocês sabem, um advogado, um dentista que tem um escritório próprio, um consultório, quer dizer, um consultório próprio, um taxista também trabalha por conta própria, um pintor que não trabalha em uma empresa, que trabalha por conta própria, é um contribuinte individual também, tá? E o segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? Que eu falei lá atrás que é o não obrigatório, né? Que é aquele que tem maior de 16 anos, já pode, e que deseja contribuir com a previdência social. Ele não precisa estar exercendo nenhuma atividade remunerada, entendeu? Ele mesmo sem atividade remunerada, ele deseja contribuir porque ele pensa no futuro, na aposentadoria, ou então na proteção social de alguma doença, de uma doença incapacitante que ele possa ter, uma licença maternidade. Então, alguns exemplos de segurado facultativo que eu coloquei aí é o estudante sem ocupação remunerada, a dona de casa, assim, que não trabalha, que não tem remuneração no momento, o síndico não remunerado. Quando o síndico não é remunerado, ele pode contribuir como facultativo. Se ele é remunerado, ou se ele é isento do pagamento do condomínio, se ele estiver na gestão, ele é contribuinte individual. Mas se ele não é remunerado e não for isento, e não for isento do pagamento do condomínio, ele é segurado facultativo. Brasileiros que compõem os cônjuges para trabalho no exterior, desempregados, pessoas que têm pós-graduandos e bolsista com dedicação total à pesquisa, que não tem atividade remunerada, mas fica ali o bolsista, né, que está ali de mestrado, doutorado, ou então até, enfim, pós-graduado, como está aí o exemplo. E agora a gente vai falar dos benefícios, né? A gente já falou dos segurados, e agora a gente vai falar um pouco dos benefícios, né, da Previdência Social. São todos esses, eu vou falar um por um exemplo de cada um aí para poder vocês terem isso. Vou falar primeiro da aposentadoria por idade, né? E é um benefício muito importante da Previdência, né? E vá lá. Quem possui direito adquirido antes da reforma? Como vocês sabem, em 13 de novembro de 2019, teve a reforma da Previdência. Então, quem já contribuiu antes desse tempo da reforma, os requisitos, como era antes da reforma, né? Quem tem direito adquirido era a idade mais carência de 180 meses antes da reforma. Requisitos para o homem, 65 anos de idade, e requisitos da mulher, 60 anos de idade, né? E 180 meses de contribuição, 15 anos de contribuição, tá? Já tinha, se antes da reforma dessa data, já tinha a idade mais essa carência e 15 anos de contribuição, já pode ir lá no INSS para poder requerer a sua aposentadoria por idade. Agora, após a reforma, tá? Se a pessoa começou a contribuir agora, após a reforma, tá? Qual o requisito agora após a reforma? 65 anos de idade, 20 anos de contribuição para o homem, e de mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a mulher, tá bom? Como eu coloquei aqui, quem possui direito adquirido antes da reforma, né, no caso, cumpre, como eu coloquei, 65 anos de idade, mulher 60. Como é que era a média desse cálculo, quem tem direito adquirido antes da reforma? São a média dos 80 maiores salários após 1994, tá? Até o mês anterior à aposentadoria,
né? E aí, dessa média, vai entrar a líquida de 70% mais 1% para conjunto de 12 meses de contribuição. Então, um exemplo, se a mulher se aposenta com... Se um homem aposenta com 65 anos, ele tem 15 anos de contribuição, então é 70% mais 15, 85% que ele vai se aposentar, se for direito adquirido antes da reforma, tá bom, pessoal? Após a reforma, como é que é a regra? A regra mudou muito, pessoal, e caiu muito o valor da porcentagem. Faz a média de todos os salários de contribuição, e aí vem 60% mais 2% para cada ano, a partir dos 20 anos, se for homem. E a partir de 15 anos, se for mulher, até chegar a 100%. Então, isso caiu muito, tá? O cálculo é bem diferente do antes. Né? Aí coloquei as regras de transição, tem algumas regras de transição da aposentadoria por idade, que dá para poder a pessoa que não tinha ainda direito adquirido antes da reforma, mas contribuía antes da reforma, então tem como cumprir para poder não precisar se aposentar, demorar mais para se aposentar, então tem algumas regras, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da aposentadoria por pessoa, aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade e por tempo de contribuição, tá? Então, o que seria a aposentadoria da pessoa com deficiência? É a pessoa ter trabalhado em condições de pessoa como deficiente, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que impossibilite ela de participação plena e efetiva na sociedade. Então, se for por idade, ela pode se aposentar, no caso do homem, 60 anos, né? 60 anos o homem e 55 anos a mulher. 15 anos de contribuição, tá? Na condição como deficiente. Tem que ter 15 anos na condição como deficiente. Aí será feito o cálculo da média de todos os salários de contribuição daquela pessoa, a partir de 1994, 70% mais 1% a cada ano, tá? E aplica fator previdenciário, que, se for mais vantajoso, tá? Então, é uma aposentadoria que a pessoa, para vocês saberem que essa aposentadoria, a pessoa pode continuar trabalhando, pessoal, tá? Tanto por idade como por tempo de contribuição, né? Aposentadoria por invalidez, né? Que a pessoa confunde muito. Você pode, é uma pessoa com deficiência, tem o tempo para ela se aposentar, mas ela não está impossibilitada, se ela quiser, estar fazendo um novo trabalho, ou está continuando no trabalho que exercia. Pode continuar e estar aposentada com pessoa com deficiência, se passar pela avaliação do perito e a social do Serviço Social do INSS, vai passar pela avaliação do órgão, tá? E por tempo de contribuição mudou também. Antes era aplicado só o tempo, né? Agora não, nem mudou, desculpa, pessoal, não mudou. Ficou uma aposentadoria também muito. A média, inclusive, não mudou, é 100% de todo o salário de contribuição. Então, ainda é uma aposentadoria muito vantajosa, né? Não mudou tanto com a reforma da Previdência. Então, em casos graves, o homem se aposenta com 25 anos e a mulher com 20 anos. Graves médios, que é, no caso, uma deficiência moderada, 29 anos o homem, 24 anos a mulher, e um grau de deficiência leve, 33 anos o homem, 28 anos a mulher. Quem vai fazer essa avaliação? Como eu falei, é o perito médico e o assistente social do INSS. Ele que vai dizer se existe a deficiência realmente e se ela se enquadra como grave, moderada ou leve. Aí o tempo de contribuição, você tivesse tempo de contribuição, não precisa ter idade mínima, aí você terá direito, tá bom? Aqui eu estou colocando alguns documentos para provar o INSS que você trabalhou com condições com deficiência, como eu falei, 15 anos, né? 15 anos que você tem que comprovar que trabalhou como deficiente. Então, carteira de trabalho tem como comprovar, contrato de trabalho, contra-cheque, documentos médicos, laudos, receita, exames, concessão de auxílio-doença, se você teve algum auxílio-doença anterior, e certificado da reabilitação profissional do INSS também. Agora eu vou falar um pouquinho da aposentadoria especial. Aí você fala assim, ué, aposentadoria especial é para quem?
Então, a aposentadoria especial é para aquelas pessoas, os trabalhadores, que trabalham com expostos a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, que têm prejudicial à saúde. E até que vocês costumam ver muito, aquela pessoas que fala, a pessoa fala assim, trabalho em condições insalubres, entendeu? Então, é uma aposentadoria especial. E depois da reforma, ela teve mudanças. Antes era só, no caso, o tempo, que era comprovado que era 15, 20, 25 anos. Agora tem que ter a idade mais o tempo. Então, lá, ó, o mínimo de 55 anos e 15 anos de contribuição, no caso, quem trabalha em minas subterrâneas. Entendeu? Que é o pessoal que trabalha lá dentro daquela mina, lá dentro, e realmente é um ambiente muito perigoso, muito sufocante, perigoso, muito prejudicial à saúde, por isso que se aposenta com 15 anos de contribuição, mas agora está pedindo a idade mínima de 55 anos. De 58 anos de idade, 20 anos de contribuição, quem trabalha em contato com amianto e trabalha em mina, mas aí já não é aquela questão de mina subterrânea, já é quem trabalha na superfície das minas. Então, 20 anos de contribuição e mais 58 anos de idade. E 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, aquelas pessoas que eu falei dos trabalhos insalubres que a gente vê aí, que a gente conhece mais, né? Quem trabalha na parte química insalubre, hospital, enfim, tem vários exemplos aí de atividade insalubre e prejudicial à saúde. Como comprovar esse tempo, sobre que você trabalha nessa condição especial, que você trabalha nessa condição de risco, dos agentes nocivos à saúde? Você precisa apresentar ao INSS o PPP, não sei se já ouviram falar, Perfil Profissiográfico Previdenciário, tá? Geralmente é fornecido pela empresa pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança, né, mediante as laudos de condições de trabalho e ambientais. Então, o que tem que ter dentro desse PPP? Colocando a atividade exercida pelaquela pessoa, o fator de risco que o trabalhador está exposto, tá? Realmente descrevendo tempo de exposição de agentes nocivos, condições de ambiente de trabalho, eventuais comunicações de acidente, CAT e exames médicos. Coloquei alguns exemplos de condições especiais insalubres, que é aquele que eu falei com 25 anos, né, que se aposenta. Coloquei ali, ó, médicos, enfermeiros, mergulhadores, mineradores, mas como eu falei, não na subterrâneo lá, né, nas minas, soldadores, britadores, mecânicos industriais, trabalhadores de indústria do petróleo, especialmente que lidam com extração. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho da aposentadoria programada, que antes o pessoal falava que era aposentadoria por tempo de contribuição. Então, após a reforma, muitos chamam, né, muitos legisladores, muitas pessoas que estudam isso, falam que o nome que dão é aposentadoria programada. Que hoje, após a reforma, se você começou a contribuir após a reforma, a idade mínima é 65 anos para o homem e 20 anos de contribuição, e 62 anos para a mulher e 15 anos de contribuição. E quem contribuía antes dessa reforma tem as regras de transições, tá? Que eu não vou falar aqui porque são extensas, tem por pontos, por idade mínima, por pedágio 50%, pedágio 100%, então é bem complexo, mas só para saberem que tem regras de transição, tá bom? Hoje, quem não tem direito adquirido antes da reforma, hoje, quem começa a contribuir após essa emenda 103 de 2019, se aposenta com. É feito um cálculo da média de todos os salários de contribuição a partir de 94, e ali vai sair a média de 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar, no caso, for 20 anos homem e 15 anos mulher. Tá? E reduziu muito, tá? Reduziu muito, aumentou muito a idade que a gente vê e reduziu muito o valor do cálculo, pessoal, tá? Aposentadoria do professor. Quem pode adquirir, né, ter essa aposentadoria? Para aquele tempo de efetivo exercício, como no magistério, na educação básica, como educação infantil, ensino fundamental e médio, e também funções de magistério, como na direção escolar, na coordenação e assessoria pedagógica.
Antes da reforma, como é que o professor se aposentava, né? Tinha o direito à aposentadoria. 30 anos de contribuição se fosse homem e 25 anos de contribuição mulher. E não tinha exigência nenhuma de idade mínima para ambos, tá? E isso aí segue, inclusive, é um requisito, quem tem direito adquirido antes da reforma do 13 de 11 de 2019 é dessa forma, tá? Inclusive, a média dos 80 maiores salários multiplicado pelo fator previdenciário. Essa regra antes da reforma e quem tem direito adquirido antes da reforma. E após a reforma, hoje, né, quem que começa a contribuir como professor após 2019, essa emenda, para se aposentar são 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, e a mulher 57 anos de idade e 25 anos de contribuição também. E o cálculo também muda. Hoje, 60 é a média de todos os salários de contribuição a partir de 94, e dessa média vai sair 60% mais 2% se exceder 20 anos o homem e 15 anos se ceder a mulher, quer dizer, reduziu muito quem começou a contribuir após a reforma. Tem as regras de transição, quem começou a contribuir antes da reforma, que são regras de pontos, idade mínima e pedágio, mas não vou falar aqui agora, né, para poder não prolongar muito, mas depois vocês podem me perguntar, pedir para a Beth me perguntar, que eu respondo direitinho, tá? A aposentadoria por incapacidade permanente. Então, essa é a antiga aposentadoria por invalidez, pessoal. É quem no momento está incapacitado ao trabalho de forma permanente. É aquela pessoa que está insuscetível de realizar atividade, né, de trabalho, que não tem, que já passou pela habilitação profissional da própria INSS e que foi visto que não tem condições nenhuma de trabalhar e às vezes tem empregados que têm mais de uma atividade e não tem condições de trabalho em nenhuma das suas atividades. Às vezes tem 2 atividades ou 3 e nenhuma. Entendeu? E realmente, naquele momento, ela está incapaz, é uma doença incapacitante de forma permanente, entendeu? Então, é a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? E só para dar um adendo aqui, quem já era portador da doença antes de se filiar ao INSS não tem direito a essa aposentadoria. Agora, salvo, tá, pessoal? Se tiver uma progressão de agravamento da doença. Se depois, começou a contribuir, eu já era doente, eu já tinha uma diabetes, tá? Já era doente, tá? Mas após começou a contribuir, começou a agravar essa diabetes, começou a ter problemas graves, amputação, ou então AVC, e coisas que incapacitando a pessoa, ou perdeu a visão, coisas que foram incapacitando. Aí sim, foi um agravamento dessa diabetes. Aí no agravamento, mesmo se antes de começar a contribuir tem direito à aposentadoria no caso, claro, vai passar pela avaliação do perito, mas já vai ter uma regra que tem direito se for agravar, né, uma progressão do caso. E ali, atenção, olha, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio de exame médico pericial, como eu falei, que é o perito do INSS, tá? E essa incapacidade será devida a partir de imediato à cessação do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Ou não, pessoal, tá? Não é ou não tem exceção. Tem caso, pode acontecer que no momento da perícia do auxílio-doença, que agora se chama auxílio por incapacidade temporária, o médico veja que aquela pessoa não tem nem como ele afastar por auxílio por incapacidade temporária, já tem que ser a aposentadoria por incapacidade permanente. Aí ele mesmo, o perito, vai conceder ou não, mediante aquela avaliação dele. E aí, pessoal, tem um benefício dentro da aposentadoria por incapacidade permanente, porque quando a pessoa não consegue, a pessoa foi concedida a aposentadoria por invalidez, que é incapacidade permanente, e a pessoa não consegue exercer atividades cotidianas sozinha, exemplo, não consegue fazer coisas sozinha, precisa sempre de um acompanhante, uma pessoa da família ou não, que esteja ali do lado dela fazendo, ajudando. Então, ela pode requerer, ela entra, né, solicita e vai passar por uma avaliação do perito do INSS também, se pode ter, né, um acréscimo de 25%, majorar, tá? Uma majoração do acréscimo, quer dizer, aumento
da queda de 25% do valor que ela já recebe como aposentado por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, tem alguns casos, alguns exemplos que eu coloquei aqui, que mediante tem esse direito, que é cegueira total, perda do mínimo de 9 dedos da mão, perda dos membros inferiores, acima dos pés, paralisia dos braços ou das pernas, perda de mãos ou de pés, ou ainda com prótese seja impossível, perda de membro superior ou o outro inferior, quando a prótese foi impossível, alteração de faculdades mentais com grave perturbação na vida orgânica e social, doença que exige permanência contínua no leito e incapacidade permanente para atividades da vida diária. Então, o acréscimo no caso de 25%, é para essas condições, entendeu? E vai ser avaliado pelo perito do INSS, tá? E aí vai receber 25% a mais, se for concedido, vai receber 25% a mais daquele salário que está recebendo. Lembrando, atenção, que no caso de morte desse aposentado, ele não incorpora na pensão por morte esse valor desse acréscimo, tá? Esse acréscimo é só para essa ajuda, esse cuidado no momento que ele está precisando ali da incapacidade. Mas se vier a óbito, né, não incorpora no valor da pensão, esses 25%. O salário, sim, tá? E aí, como é que é a média de salário e o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? Hoje, com a reforma, né, essa aposentadoria o cálculo é a média de todos os salários de contribuição. Aí dali vai tirar 60% mais 2% para o homem acima de 20 anos de contribuição e para a mulher acima de 15 anos de contribuição até chegar a 100%. E se a doença, olha, isso é muito importante, se a aposentadoria for gerada por um acidente de trabalho, por uma doença profissional ou uma doença do trabalho, ele vai receber 100% da aposentadoria, tá? Da média de todos os salários. E não 60% mais 2% para cada ano, que exceder aquele que colocou ali em cima. Importante isso, tá, pessoal? E ali está falando da concessão, né? Tem que ter qualidade de segurado, né? Para qualidade. O que é, Glaucio? O que é a qualidade de segurado? É a contribuição do INSS. Você está contribuindo com o INSS. Ou você está em período de graça. Ah, Glaucio, o que é período de graça? Período de graça é aquele tempo, por exemplo, você trabalha há 15 anos numa empresa, você foi desligado da empresa. Você tem 1 ano, 12 meses ainda após você estar desempregado, com direito a ter algum benefício do INSS, se você estiver doente ou se você ficar grávido, enfim, entendeu? Você tem aquele direito. Se você, inclusive, e esse tempo ele sobe, se você estiver desempregado, sobe mais 12 meses, constando lá no seguro-desemprego, depois, no caso, no Cine, constando que ainda não foi empregado. Então, sobe até 36 meses esse período de graça, se for necessário. Então, se estiver nesse período e tiver qualidade de segurado, você faz jus da aposentadoria, claro, com a avaliação do ok do perito do INSS. Importante dizer aqui, o que eu queria dizer aqui, que isenção porque assim, de 2 em 2 anos, tem que fazer uma revisão do INSS, o aposentado por incapacidade permanente, tá? Tem que ir lá no perito, se apresentar, ele vai ver as condições e tudo. Mas após completar 60 anos de idade, não precisa mais passar por essa revisão, tá bom, pessoal? Isso que eu queria dizer aí. E a carência, né? Tem algumas doenças que não tem carência nem para aposentadoria por incapacidade permanente, que é a invalidez, e nem para o auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária. E não tem carência. Por exemplo, você entrou na empresa ou contribuir para o INSS e, de repente, você ficou com tuberculose ativa, ou hanseníase, ou alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave ou mal de Parkinson. Mesmo se tiver com uma contribuição, 2, se tiver uma dessas doenças, acho que ainda tem mais aqui, ó, continuação, ó, entendeu? Tem a nefropatia grave, no caso do grave, aguda, grave, entendeu? Então, tem essas HIV, né, e tal, e se tiver uma dessas doenças, não precisa cumprir a carência para ter direito, tá?
Mesma coisa é acidente de qualquer natureza. Acidente de qualquer natureza também não existe carência para poder requerer auxílio por incapacidade temporária, nem aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. E a gente vai falar dele agora, auxílio doença, que agora, com a reforma, passou a ser auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, é um auxílio que é devido ao segurado, né? Cumprida a carência exigida, como eu falei, cumprindo a qualidade segurada, ele está em capacidade para o trabalho, naquele momento, por mais de 15 dias. Então, até 15 dias de que ele está de licença médica, é responsabilidade da empresa, se ele for segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Se ele for contribuinte individual ou facultativo, a partir depois desses 15 dias, ele pode requerer, mas eles não. O recebimento dos 15 dias primeiros é só no caso do segurado empregado, contribuinte individual e empregado doméstico. E ele dá entrada para passar pela perícia, passa pela perícia do INSS, para avaliação do perito, e se for concedido, ele vai estar ali de licença o quanto o perito conceder. 30 dias, 40 dias, 120 dias, é um auxílio por incapacidade temporária, né? É um tempo que o seu médico, você vai no seu médico, leva o laudo para o perito, que ele vai avaliar, né, se tem ou não. E como eu falei lá na aposentadoria por invalidez, que é a capacidade permanente, se a pessoa já for portadora dessa doença antes, por exemplo, entrou, como eu falei, no trabalho há pouco tempo, mas começou a contribuir no INSS agora, mas já era portador dessa doença. Tem direito? Não, mas agora, se houve um agravamento, como eu falei, se houve uma progressão dessa doença, dessa incapacidade, aí vai ter direito sim, tá? O perito vai avaliar. Então, o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, independe de cumprimento de período de carência em casos como eu falei, de segurado obrigatório e facultativo quando sofrer acidente de qualquer natureza, pessoal. Está jogando bola, quebrou o pé jogando bola, torceu o pé. É um acidente, então vai ao INSS, se ficar com afastamento de mais 15 dias, né? Quebrou, fraturou, né? Vai ter direito, entendeu? Acidente de qualquer natureza, não precisa cumprir carência. Comecei a contribuir hoje, daqui a um mês eu sofri um acidente. Mesmo que não tenha carência de 12 meses, vai ter direito, né? Vai passar pela perícia, tá bom? Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Então, a pessoa que foi presa em regime fechado, né? Não tem direito ao auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, tá bom? Esse auxílio, o cálculo dele são 91% do salário de salário-benefício. Então, chega a quase 100% aí do salário que a pessoa realmente recebia, vai fazer o cálculo da média a partir de 94% e 91%, tá bom? Ali eu falo do cálculo de 91% do salário-benefício, e ali eu falo alguns pontos relevantes, né? Por exemplo, se você tiver se você tem duas atividades, pode acontecer de você em uma atividade estar incapacitada, mas para outra não. E aí você vai se afastar por uma atividade, não pelas duas. Ou pode acontecer de você estar incapacitado realmente para as duas atividades que você exerce. Aí tudo bem, você vai se afastar nas duas. Mas já aconteceu de a pessoa se afastar às vezes só por uma atividade e a outra não, tá bom? Outro ponto relevante: o segurado que não concordar com o resultado da avaliação da perícia, se, por exemplo, se a perícia passou pela perícia hoje, saiu o resultado da perícia e o perito indeferiu, não concedeu a licença. Você tem um prazo de até 30 dias para ligar para um 35 e estar fazendo um recurso. Olha, eu estou ligando para solicitar o recurso. Tem um prazo de até 30 dias após esse dia que não foi concedido, você liga e fala que não concorda e abre um recurso. Vai ser aberto um recurso e vai passar por um outro médico, um outro perito, posteriormente, para fazer uma nova avaliação pelo INSS, pelo órgão, tá bom? Reabilitação profissional, né? Que eu até falei lá na parte de aposentadoria por incapacidade permanente,
né? Quando a pessoa que não tá inválida, não é incapacitada naquele momento, né? Mesmo pela reabilitação. O que seria a reabilitação profissional, né? É temporária e insuscetível de recuperação pela atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para exercer outra atividade. Exemplo, trabalho numa empresa em uma atividade que eu carrego peso todos os dias, várias caixas peso. E aí eu fiquei incapacitada, passei pelo auxílio doença do INSS e o perito me enviou para a reabilitação profissional do órgão. Lá na reabilitação profissional, eles vão acompanhar esse funcionário, vão até na empresa do funcionário, ver como é que é, vai tentar colocar ele em uma outra função que não seja de carregar esse peso, entendeu? Então, uma outra função que ele possa estar exercendo dentro da empresa, né? Ah, mas ele ainda não é qualificado para exercer essa função. Então, o INSS ele paga cursos para poder a pessoa se qualificar em outra função, em outra atividade dentro da empresa, para poder exercer. Então, assim, só é levado mesmo para aposentadoria por invalidez quando não há condições mesmo, nem da pessoa estar incapacitada realmente permanente, ou que não consiga fazer outra atividade que a reabilitação profissional vai conceder, tá bom? Salário família, pessoal. O que é o salário família? É o salário para um benefício para os trabalhadores seletistas, que seriam o segurado empregado, doméstico e o trabalhador avulso. O contribuinte individual e facultativo não são seletistas, né? Então, esses 6 segurados de baixa renda, tem que ser de baixa renda, com renda mensal até R$ 1.503,25, né? Agora em 2021, atualizado esse ano, que tenha sob tutela filhos de até 14 anos ou com alguma deficiência, seja ela incapacidade mental, física, intelectual, sensorial, né? Em caso de invalidez, não há limite de idade, tá? No caso, se for inválido, não, por exemplo, se o filho tiver invalidez, não tem limite de idade até 14 anos, tá bom? Mas se não tiver até 14 anos, a pessoa tem o direito de receber uma cota mensal no contra-cheque de R$ 51,27 hoje, o valor de 2021. É pago diretamente lá no contra-cheque. Por exemplo, o pai e a mãe trabalham em empresas diferentes. Os dois podem ter esse benefício de 51 cada um, um filho de 14 anos? Pode, os dois, tá? Não tem nenhum problema. Esse é o salário família, é uma cota. Auxílio acidente. Olha o que é auxílio acidente. Aí você fala assim, o que é isso, auxílio acidente? Auxílio acidente é o seguinte, é um benefício indenizatório, tá? O que seria isso? A pessoa que tiver sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultar aquela sequela, que tiver uma implicação na redução da sua capacidade para o trabalho habitual, tá? Depois que passar, o perito vai avaliar isso. Se tiver, ela tem direito a um benefício de 50% do valor do salário-benefício que ela teria direito se fosse aposentado por invalidez, entendeu? Então, ele é para os segurados empregados, urbanos e rurais, os especiais, os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos. Aí não entra o contribuinte individual e nem facultativo. Entendeu? Então, quem vai fazer essa avaliação é o INSS também. E se for concedido 50% do salário, a pessoa vai receber até se aposentar. Só cessa quando se aposentar essa indenização. Então, exemplo, se a pessoa receber R$ 2.000 por mês, 50%, eu estou falando um grosso modo aqui, tá bom? Vai receber R$ 1.000, né? Então, assim, mais ou menos isso, tá? E esse benefício, por exemplo, lembra que eu falei lá atrás? Os benefícios não podem ser inferior a um salário mínimo, mas esse é o único que pode ser inferior a um salário mínimo, porque ele é de natureza indenizatória, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa recebe um salário mínimo, ela vai receber 500 e pouco, né? Se for do auxílio acidente. Então, ele é inferior a um salário mínimo. Mas nesse caso, como é uma natureza indenizatória, não tem problema, tá? É o único. Aí está o cálculo mudou muito com a reforma, pessoal. Entendeu? Então, como a aposentadoria por invalidez diminuiu a quantidade o cálculo, então os 50% também do auxílio acidente também mudou, né? Então diminuiu mais ainda,
tá? Dependendo da situação ali, do contexto da pessoa. Auxílio reclusão, né? Que é para quem está em regime fechado na prisão, né? Muitos confundem, é um mito, inclusive, que o auxílio reclusão é para o preso. Não, o auxílio reclusão é para os dependentes daquele preso que contribuía com o INSS antes do seu recolhido em regime fechado, tá? E que seja de baixa renda, tá? Então, são trabalhadores, o segurado tem que ser de baixa renda, tem que estar recolhido em regime fechado, e o familiar vai até o INSS levando todos os documentos para comprovar, e esse segurado, inclusive, ele tem que receber uma renda bruta mensal inferior a R$ 1.503,25, tá? Ele tem que ter cumprido a carência de 24 meses de contribuição antes do regime fechado, tá? E o benefício no valor do salário mínimo mensal. Esse benefício, olha lá, é concedido aos dependentes do preso de baixa renda, tá? É vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do segurado. Então, quando ele for solto, o benefício é cessado, tá? Por exemplo, se ele fugir da prisão, o benefício é paralisado, é suspenso. Ah, foi resgatado, aí o familiar vai lá, informa que ele foi resgatado de novo para a prisão, aí retorna o benefício. Salário maternidade. É um benefício previdenciário pago pela pessoa que fica afastada do trabalho por motivo do nascimento do filho, aborto não criminoso, a adoção e guarda judicial para fins de adoção. Então, em regra, tem esses seguintes prazos, olha, 120 dias no caso de parto, 120 dias de afastamento se for adoção de menor de idade ou guarda judicial para fins de adoção, 120 dias no caso de natimorto, quer dizer, morte do feto dentro do útero. Então, assim, quando passa se eu não me engano, acho que quando passa, depois até vou pesquisar aqui direitinho, acho que quando passa de 26 semanas, se eu não me engano, já é considerado morte no feto, então fica 120 dias de licença maternidade. E até 14 dias de licença médica, se for um aborto não criminoso. O que seria isso? É um aborto espontâneo, né? Não foi um aborto que a pessoa mesmo tomou algum remédio ou fez algum procedimento para poder, né, eu fico até sentido na hora de falar a palavra certa, né? De abortar aquele feto, né? Porque isso é muito difícil. E agora não, quando é aborto espontâneo, né, a pessoa não queria que acontecesse, esse é o nome, aborto não criminoso, então 14 dias de licença médica é concedida, o direito da pessoa, tá? No caso de segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso, e o desempregado, como eu falei, que tem período de graça. Aquele período que eu falei, que após o desemprego, se a pessoa contribuir mais de 15 anos, se a pessoa estiver lá no Cine desempregado, vai aumentando aquele tempo. Se ficar grávida naquele tempo, tem direito ao benefício, tá? Sem nenhum tipo de carência. Tá? Já os segurados facultativos e contribuinte individual, incluído o MEI, que é o microempreendedor individual, ele precisa cumprir a carência de 10 meses. Ele precisa contribuir 10 meses para o INSS para ele ter a qualidade de segurado para poder ter direito ao salário maternidade. Tá bom, pessoal? Pensão por morte. Quem são os dependentes da pensão por morte? Classe 1, cônjuge, companheiro, companheira e filho não emancipado, de qualquer condições, menor de 21 anos de idade, inválido, que tem deficiência intelectual, mental e grave. Essa primeira classe não precisa comprovar, é uma comprovação presumida, né, que a gente fala. Não precisa você comprovar que tinha dependência econômica. Você vai levar a documentação, que era esposa, filho, ao INSS para poder dar entrada. Classe 2, que é os pais, já precisa comprovar que era dependente daquele filho, enfim. E a classe 3, o irmão, a mesma coisa, o menor, né, o irmão menor, o inválido, precisa estar comprovando que é dependente econômico daquele irmão, tá? Então, assim, a existência da primeira classe, por exemplo, se tiver o cônjuge, já exclui a segunda e a terceira classe. Por exemplo, o falecido tem o cônjuge, que é a esposa, e os pais. Recebe a esposa e os pais? Não.
Aí só vai receber a esposa de primeira classe. Aí a segunda classe já não faz parte. Então, a existência de dependentes da primeira classe exclui os direitos das pessoas da classe seguintes, tá? Ah, ele não tem cônjuge, mas tem pai, e o pai vai receber. Mas ele tem, por exemplo, o falecido tem pai e irmão, vai receber só os pais. O irmão, como é terceira classe após os pais, aí já não vai ser concedido para o irmão, só para o pai. Então vai indo assim, vai vendo de acordo com a classe, tá bom? E também queria enfatizar aqui que os dependentes eles dividem de formas iguais, né, o benefício, né? E eu vou daqui a pouco eu vou falar desse cálculo aí, tá? Inclusive, o esposo ou cônjuge divorciado que ou separado que judicialmente tem pensão alimentícia, tem direito lá na classe 1, tá? A pessoa recebe pensão alimentícia do ex-esposo, do divorciado, separado, entra lá na primeira classe, tá? Aqui são as idades, né, dos dependentes, se for esposa, por exemplo, a parte da esposa, do cônjuge, companheiro, que agora tem idade, né? Antigamente não tinha. Se a pessoa tiver até 22 anos, tem 3 anos de direito à pensão. Entre 22 e 27, 6 anos, 28 e 30 anos, 10 anos. Vamos lá, acima de 45 anos, a pensão já é vitalícia, tá? Para o cônjuge ou companheiro. Tá? E com a reforma da Previdência, mudou muito o cálculo dessa pensão, pessoal. Hoje, você recebe, no caso, faleceu o esposo, a esposa vai receber, recebe 50% do salário desse falecido, se ele for, no caso, se ele foi aposentado, da aposentadoria dele, 50%. E se ele era empregado de alguma empresa, empregado, né? Ou então trabalhava, contribuinte individual, é como se fosse o cálculo da aposentadoria por invalidez de 50%. Então, reduziu muito e 10% para cada dependente. Por exemplo, uma esposa com 2 filhos menores, né? Ou com um filho e outro filho inválido, deficiente. Então, 50% mais 10 é 70%. Aí, desse 70% vai dividir entre eles. Quando o filho completar mais de 21 anos, esses 10% que o filho que saiu não passa para a mãe mais. Antigamente, não passa. Ela vai continuar com 50%. A mais de 21 anos vai perder aqueles 10%, entendeu? Tá? Só para você entender mais ou menos. Tá? E aí tem algumas especificações, desde que a implementação segurada passou a receber da reforma, o segurado tem direito a receber 100%. Ah, aqui está falando o seguinte, pessoal. Eu vou falar logo a seguir, daqui a pouquinho, já aquela parte ali. Espera aí que eu já vou lá, pessoal, são muitos temas. E aqui está falando aquilo que eu falei, ó, dos dependentes. Um dependente, uma esposa mais um dependente. Então, 50 mais 10, 60%. Uma esposa mais 2 dependentes, 50 mais 20%, 70%. E vai indo até chegar ao limite de 100%. É aqui que eu falei que eu queria chegar, né? Benefícios que podem ser acumulados. Aí você fala assim: eu posso acumular pensão por morte com minha aposentadoria? Pode. Sendo que com a reforma da Previdência mudou muito isso, né? Você pode continuar com o benefício mais vantajoso, valor total 100%, e o outro você vai receber uma parte, não vai receber todo ele, entendeu? Então tem até aqui uma tabelinha que eu fiz, olha lá. Uma parte desse, por exemplo, se a pessoa recebia R$ 1.100, que é um salário mínimo, você vai até receber 100%, porque, como eu falei, ninguém pode receber um benefício que seja inferior a um salário mínimo. Então, mesmo se a pessoa tiver uma aposentadoria e o esposo faleceu e recebe R$ 1.100, ela vai receber da aposentadoria em cheio e os R$ 1.100 de pensão. Agora, se o esposo receber de 1.100 até 2.200, ela vai receber 60% desse segundo benefício. De 2.200 a 3.300, 40% do segundo benefício, que é o da pensão, vamos dizer assim. Ou mais vantajoso que ela achar, né? Entre um e outro. O outro ela recebe 100%, mas o segundo ela vai ter que receber, né, dentro dessa tabela. Se for de 3.300 a 4.400, 20%. Até chegar, ó, acima de 4.400, 10%. Então, mudou muito com a reforma da Previdência, pessoal. Antes, a pessoa podia acumular a pensão por morte e aposentadoria, como hoje pode, mas recebia 100% dos dois.
entendeu? Hoje não, é 100% do mais vantajoso e esse percentual aqui pago do segundo, tá bom? De acordo com a faixa salarial desse falecido. Ah, pessoal, vamos lá, BPC, adoro esse tema também. Benefício de prestação continuada, que é para o idoso acima de 65 anos, e para a pessoa com deficiência comprovada lá, que tenha barreiras e impedimento a longo prazo por mais de 2 anos, né? E os dois têm que ser de baixa renda. Então, vamos ver cada um deles aí, ó. Vamos lá. É um benefício assistencial operacionalizado pela Previdência. Porque você vai falar assim, ué, mas ele é da Previdência, é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Só que quem faz a operacionalização desse benefício é a Previdência, é o INSS. Por isso que as pessoas confundem muito. Por isso que aí você fala assim, ué, mas esse benefício, essa aposentadoria não tem 13º. Ele não tem 13º porque é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria que tem 13º. Essa é a diferença, tá? E confundem muito, né? Então, ela pode ser concedida por mais de uma pessoa idosa ou com deficiência na mesma família, sendo avaliada, claro, pelo INSS. Possui revisão a cada 2 anos. Precisa passar pela avaliação do perito, como falei, do assistente social do INSS, no caso do BPC deficiente. Se for do idoso, não precisa passar por essa avaliação do perito do assistente social, realmente é só. Se for do idoso, é só documental, enviar a documentação e o técnico do INSS vai avaliar tudo, vai avaliar a parte do cadastro do CAD único, vai avaliar se os dependentes, de acordo com o INSS solicita na lei, e vai fazer aquela análise e vai conceder ou não. Agora, se for deficiente, vai passar pela avaliação do perito e do assistente social do INSS. Não é necessário contribuir para ter acesso a esse benefício. O que é necessário? Comprovar que não possui meio de prover a própria manutenção e de tê-la provida pela qualquer membro da família, tá? E está em acordo com os critérios de renda per capita da família, que hoje é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Recentemente tivemos essa mudança agora em junho, na lei 1476, porque antes era igual era igual a inferior, aí depois passou só a inferior. Então voltou agora com essa lei em junho, igual a inferior novamente, tá? A renda per capita. Inclusive, nessa lei, houve também uma ampliação de alguns casos, de alguns critérios que eu vou passar no próximo slide, de até meio salário mínimo, tá? Através de elementos de comprovação ali, de vulnerabilidade, mas isso só vai ser em janeiro de 2022, mas eu já vou falar quais são eles daqui a pouquinho, tá bom? E o BPC deficiente é para deficiência, como eu falei, de impedimento de longo prazo, para mais de 2 anos, pessoal, de natureza física, intelectual, sensorial, e possibilite de forma plena e efetiva na sociedade de acordo com as barreiras apresentadas. E vamos para o segundo modo, que é o primeiro modo, que é o BPC, pessoa idosa, como eu falei, ela tiver 65 anos ou mais, salário mínimo por mês por pessoa de baixa renda. E INSS, não é necessário ter contribuição, porque é um benefício assistencial. Renda per capita igual e inferior a 1/4 de um salário mínimo. Já a segunda modalidade, que é a pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência de qualquer idade. O INSS não é necessário ter contribuição, como eu falei, porque é um benefício assistencial. E a renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E com a lei 13.932 de abril agora de 2020, abril agora de 2020 não, do ano passado, né? O benefício de prestação continuada, por exemplo, se tiver um idoso na família e se tiver um deficiente, aí a pessoa confunde. Se já tem um BPC na família, na mesma família, não pode ter um BPC deficiente. Pode sim, porque um não conta para o cálculo, não computa para o cálculo do outro. Igualmente, para o idoso de 65 anos com algum outro benefício previdenciário. Por exemplo, a pessoa pode ter uma pensão por morte, uma aposentadoria de até um salário mínimo em 65 anos. Também não vai contar, não vai computar para a renda daquela família, tá? É muito importante isso. Então, pode acontecer de ter 2 idosos na mesma casa com BPC, ou um idoso com um deficiente com BPC, entendeu? Então, isso pode acontecer dependendo dos critérios ali, vão ser avaliados pelo INSS. Alteração da Lei 14.176 de junho de 2021,
como eu falei, né, teve esse critério de meio salário, né? Se a pessoa comprovar situação de vulnerabilidade, né, como e gasto exclusivamente com gastos médicos, com tratamento de saúde, do orçamento, com fraldas, com alimentos especiais ou com medicamentos. Se a pessoa comprovar isso, que não, inclusive que não tem disponibilizado, que tem algum medicamento que não é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, ou serviço não prestado pelo SUS, algum serviço. Então, se ela comprovar isso, ela pode aumentar, pode acontecer de aumentar esse critério da renda per capita de até meio salário mínimo. Aí vai ser avaliado pelo INSS, tá bom? Em regra, pessoal, a composição do grupo familiar para análise do BPC é cônjuge ou companheiro, pais, na ausência de um deles, madrasta, padrasto, irmãos solteiros e filhos e enteados solteiros e menores tutelados, desde que vivam no mesmo teto, tá bom, pessoal? Grava bem isso aí, tá? Então, ó, filhos e enteados solteiros, se tiver um filho casado, não entra no cálculo. Cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, irmão solteiro. Se esse irmão for casado, não entra no cálculo no que estiver na mesma família ali, tá? E aí tem um benefício da prestação continuada que entra dentro da pessoa com deficiência, que é até o do autismo, né? No caso, ele entra porque o autismo é um transtorno espectro do autista, né? Então ele entra como BPC. Então a pessoa tiver a renda de menos salário mínimo, tiver a renda per capita de até um quarto, inferior ou igual até um quarto de salário per capita da família, se tiver naquelas condições que eu falei anteriormente, e se a pessoa tiver autismo, pode estar requerendo esse benefício de prestação continuada na pessoa com deficiência, tá? Auxílio inclusão. Esse auxílio é novo, não sei se muitos já sabem, mas é um auxílio assim que muitos que recebem do BBC deficiente, né, de pessoa com deficiência, às vezes tem condições de voltar ao mercado de trabalho. E aí isso aqui vem para garantir, né? O governo acredita que veio para garantir que se essa pessoa voltar, se ela tiver o benefício de prestação continuada nos últimos 5 anos e passar a exercer uma atividade de remuneração limitada a 2 salários mínimos, ela tem o direito a receber um meio salário mínimo de contribuição de auxílio reclusão, tá? Então, ela tem que ter a inscrição atualizada no CAD único para requerer, a inscrição regular no CPF, atender aos critérios de manutenção do benefício da prestação continuada, para ter direito a esse benefício. E ele vai iniciar a vigência dele é 1º de outubro de 2021, tá? Olha lá, é 50% do benefício de prestação continuada. Então, é 50% de um salário mínimo. Se estiver dentro desses critérios, voltou ao mercado de trabalho, se estiver dentro desses critérios que eu falei anteriormente, pode estar, a partir dessa vigência de 1/10, está solicitando o INSS. Aí o BPC, pessoal, fica suspenso, tá? E aí você vai receber seu salário da empresa onde você está trabalhando, mais esse 50% do salário mínimo. E o BPC fica suspenso. Ah, fiquei desempregado novamente. Aí vai voltar lá para reativar o BPC, tá bom? Ai, pessoal, chegou ao fim. Não sei se tiver, pessoal, alguma dúvida, fala com a Beth vai me passar e eu respondo. Eu tenho meu Instagram, pode me perguntar no direct do meu Instagram, tá? E eu respondo também. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu queria estar pessoalmente com vocês, mas não vai faltar oportunidade. Eu estar pessoalmente com vocês, conhecendo cada rostinho de vocês, tá? A gente estar ali juntos ali. Realmente a pandemia nesse momento não pôde. E aí eu me apresento, né? Eu sou a Glaucia, eu trabalho na empresa Chestnut Global Partners, como eu falei, em loco na L'Oréal. Até falei, sou formada na Castelo Branco em 2005, pós-graduada, né, em Direito Previdenciário na Legale e graduada na Favene, em Serviço Social e Previdência. Eu trabalhei durante 20 anos em uma instituição financeira na função de gerente comercial, e lá tinha proximidade com as pessoas, e neste momento percebi a paixão de orientar sobre a garantia dos direitos previdenciários. Em 2008, trabalhei como assistente social em uma UPA por 8 meses, após 6 anos no Hospital Federal do Andaraí, 2 anos em uma empresa de engenharia, também na função, né, de assistente social, e atualmente
desde 2016. Trabalho como assistente social na empresa multinacional Chestnut Global Partners, atuando na empresa L'Oréal Paris. E essa experiência aumentou ainda mais a vontade de desenvolver o projeto nessa área. Eu fui aprovada no concurso de UNSS para Tecnanet de 2016, só não fui classificada, tá bom? Que era uma vaga só, pessoal, para o Rio de Janeiro, onde eu escolhi. Agradeço a todos pela presença nessa apresentação, pelo convite da APAE de Japeri, ao presidente, à assistente social Beth, a todos vocês. Obrigada a Deus e a minha família. Essa é a minha família, pessoal. E obrigada a Deus e por me dar a força e empenho para realizar toda essa palestra e estar com vocês aqui. Agradeço muito, muito, muito mesmo de estar aqui com vocês e estar participando, tá bom? E aí, estou finalizando agora, né, Dani? Minha assistente aqui tá. Eu tenho uma assistente, pessoal, que está aqui me ajudando nessa gravação. E aí, vou pedir para ela encerrar aqui agora. Dani, vamos encerrar a palestra. Dani, tá? Se vocês quiserem sair, podem sair. Eu até vou aproveitar, vou falar com vocês que eu comprei uns presentinhos para vocês, umas lembrancinhas, mas quando for liberado para poder eu ir até aí, eu vou guardar e vou levar para vocês. É uma lembrancinha de recordação mesmo, coisa bem pequena e a gente vai gostar muito, tá bom? Vou gostar muito de estar levando para vocês e conhecer vocês. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo mesmo, um beijão para todos vocês aí. Tchau, pessoal.